capitanias hereditárias. Dom João, ele resolveu dividir a terra brasileira em 15 lotes. Por quê? Porque as expedições não deram certo, como a gente estudou na aula anterior. Então, ele resolveu dividir o Brasil em 15 lotes, tá? Partindo, né, do litoral, que são os locais, né, as chegadas mais fáceis, né, onde tinha o mar, e na linha imaginária, com o Tratado de Tordesilha, tá? O Tratado de Tordesilha, que a gente já falou também sobre isso, né? Que foi justamente um acordo, né, entre a Espanha e Portugal, que dividiu o Brasil, né, dividiu o mundo numa linha imaginária. O Brasil ficou do lado de Portugal. E aí, o rei de Portugal, que ficou administrando, né, a colônia, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Então, como ele mandou várias expedições aqui, que a gente já estudou sobre elas, e não deram certo, ele resolveu mudar o sistema para tomar conta do Brasil. Dividiu as terras do Brasil em 15 lotes. Aí eu trouxe aqui o mapa para vocês verem. Ó, cada parte dessa aqui representava uma parte de terra. Veja, na época não existia estado. Ele dividiu em 15 pedaços de terras. Cada parte ele deu a uma pessoa. Teve pessoas que receberam 2 partes para tomar conta. Como era que chamava essas pessoas? Donatário, ou seja, donos das terras. Só que isso foi um sistema que o rei de Portugal resolveu fazer, mas tinha todo um objetivo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que as capitanias hereditárias foram criadas aqui, ó, em 1534 e foi até 1536, ok? Foi dividido em 15 pedaços de terra e existiam pessoas que tomavam conta, chamada donatário. Vamos lá, continuando. Foram doadas a 12 pessoas de sua confiança. Então, não foi qualquer pessoa que assumiu, não. O rei escolheu 12 homens, né, para tomar conta dessas terras e, como eu falei, o nome era chamado, né, essas pessoas foram chamadas de donatários. Quem eram essas pessoas? Pessoas nobres que eles trouxeram de Portugal, os comerciantes. Continuando. O que essas pessoas faziam? Administrar, ou seja, eles iam tomar conta dessas terras, eles iriam colonizar, ou seja, arrumar pessoas para morar, para desenvolver essas terras, né? E fazer com que essas terras desse lucro, tá? Também para o rei de Portugal. O rei Dom João III, que era o rei da época, ele esperava resolver todos os problemas com a invasão, né, dos franceses, da França aqui no Brasil, e aumentar a exploração de toda a terra aqui no Brasil. Por quê? Quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, eles também começaram, né, além de administrar, eles começaram a trazer outros produtos para plantar aqui e explorar todo o Brasil. Então, outros países, como a França, começaram a ver e quiseram também vir para o Brasil. Então, houve invasões francesas aqui, como a gente já estudou. Então, ele queria acabar com todos os problemas que enfrentava com as invasões da França e também queria aumentar, explorar, conhecer mais as terras no Brasil. Então, o donatário, né, ele era o senhor absoluto dessas terras. O donatário que pegava essas terras, né, divididas que o rei deu, né, ele era o senhor, né, era ele que tomava conta, era ele que dava as ordens. Mas ele deveria prestar obediência total ao rei de Portugal. E tudo que ele podia fazer, ele tinha que receber a autorização do rei de Portugal. Eles precisavam
produzir, ou seja, eles precisavam melhorar essas terras, plantar, para poder colher todo o produto que ele recebia dessa terra e exportar para Portugal. Aí, gente, o que é que os donatários recebiam? A gente vai estar falando disso agora. Isso aqui é uma carta com o escudo da família real, né? Escudo real de Portugal. A ligação das capitanias com Portugal era um acordo, tá? Esse acordo tinha duas cartas. Aí aqui embaixo eu botei, ó, eu trouxe para vocês. Primeiro, era uma carta de doação que esses homens donatários recebiam para poder tomar conta dessa terra. Essa carta de doação, ela atribuía aos donatários a posse hereditárias da capitania. Ou seja, se esse donatário morresse, seus descendentes continuavam a administrar essa terra e não podia vendê-la. Nessa carta de doação que o rei de Portugal dava ao donatário, dizia isso. E tinha uma outra carta chamada Carta Foral. Essa Carta Foral, na carta, ela dava direitos e deveres dos donatários para com as terras. Ou seja, o donatário, esses 12 donatários, receberam duas cartas. A primeira era uma carta chamada de doação, que dava posse para ele tomar conta da terra. Se caso ele morresse, os seus filhos que iriam assumir, mas não podia vender. Qualquer coisa, essa carta dava direito para o rei de Portugal continuar com as terras. E segundo, ele dizia quais eram os direitos e os deveres do donatário com aquela terra. Ok? Vamos lá. Quais eram esses direitos dos donatários? A gente vai estar falando deles agora. Primeiro, ele tinha que usar o título de capitão-mor, capitão donatário ou donatário. Também ele tinha que fundar vilas e feitorias. Vilas, gente, eram pequenas casas, formando uma aldeia, uma comunidade. E as feitorias eram os locais onde eles faziam, para proteger contra a invasão, de outras pessoas naquela terra, para tomar conta da terra, ao mesmo tempo guardar a mercadoria, que eles iriam plantar ali naquela terra. Ele também tinha que cobrar impostos, tá? Isso era um dever os direitos dos donatários, cobrar impostos, explorar as riquezas das terras, tudo que tinha dentro daquelas terras eles poderiam explorar e distribuir terra aos colonos, tá? Esses eram os direitos dos donatários. Quais eram os deveres? Eles tinham direitos, aquilo foi todos os direitos que eles tinham, que o rei de Portugal estava dando para eles. Mas eles também tinham deveres, tá? Eles tinham obrigações. Então, quais eram essas obrigações, esses deveres dos donatários? Eles tinham que mandar para Portugal 1/5 do pau-brasil e das riquezas que eles encontravam. Ou seja, tudo que eles encontravam ali, eles tinham que também dar uma parte para Portugal, para o rei de Portugal. 1/5, era destinado como pagamento, pelas terras que eles estavam cuidando. Eles tinham que colonizar a capitania com todo o seu recurso, ou seja, eles tinham que arrumar pessoas para trabalhar, ele tinha que construir as casas dentro dessas terras com todo o recurso de lá. O rei de Portugal não dava dinheiro nenhum para eles trabalharem nas terras. Eles tinham que dar seu jeito
para poder melhorar a terra, plantar e depois colher, tá? Eles também tinham que explorar a terra e garantir a defesa da capitania contra os ataques dos estrangeiros, tá? Então, por isso que o rei deu autorização para eles criarem feitoria. Mas eles enfrentaram dificuldades. Quais foram as dificuldades que eles encontraram durante as capitanias? A distância de Portugal era muito grande. Eles também sofriam muitos ataques dos indígenas e de outros povos estrangeiros. A falta de recursos, né, era muito grande. Não tinha nada no Brasil. Então, eles conseguirem tudo isso com os próprios esforços era muito dificultoso. E as terras eram muito grandes, né? Tudo isso foram dificuldades que eles enfrentaram. Por conta disso, apenas 2 capitanias prosperaram. O rei de Portugal, vendo as dificuldades, ele fechou as outras capitanias e deixou Pernambuco e São Vicente. Por que elas prosperaram? Por causa da prosperidade, né? Pernambuco, principalmente, tinha muito cultivo de cana-de-açúcar e também São Vicente, lá no Rio de Janeiro. Com a falta de apoio, né, essas capitanias fracassaram. Elas não tiveram apoio, né, externo, ou seja, de fora, de Portugal. Né? Embora que tendo 2 capitanias, tendo muita cana-de-açúcar, eles não tiveram apoio. Então, elas fracassaram. E o rei de Portugal acabou com esse sistema de capitanias hereditárias. Tá certo? Então, foi por isso que as capitanias hereditárias começaram em 1532 e foram até 1536, tá? Porque sempre acontecia isso. Quando o sistema que o rei criava não dava certo, ele acabava e fazia um outro sistema para administrar o Brasil. Então, esse é o assunto de capitanias hereditárias. Então, vocês vão fazer a atividade da página 135 até a página 136, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, tá? Até a próxima aula. Fique com Deus.